Este é o InfluCast, temporada sobre negócios digitais. Esse podcast é produzido e apresentado por Andressa Grifante e por mim, Leonardo Zanata. Quero mostrar esse barulhinho aqui, ó, para vocês entenderem que a gente tá num café, degustando um cafezinho. A gente tá no Café Porto Farro, que é um café muito legal aqui de Porto Alegre. A gente descobriu um espaço que pudesse comportar aqui a nossa estrutura, nossa super estrutura de áudio. E esse é um espaço, gente, antifascista em Porto Alegre, com foco em cafés especiais e arte urbana. A gente tá numa sala aqui, toda rodeada de quadros do selo Pax, que é muito legal, por sinal. Vamos fazer várias fotos. O café inteiro é instagramável, né? Totalmente. Cada um dos espaços dá pra se imaginar, né? Várias fotos. Exatamente. Então é bem alto astral, assim, um espaço bem criativo. Fica a dica aí pra quem quiser um espaço, até pra usar como coworking, né? Eles têm uma sala, um espaço que é o Café Office, muito bacana. E como a gente tá num espaço que se posiciona como antifascista, conversando sobre isso, eu e o Léo, e a gente tá aqui porque a gente corrobora desse posicionamento, inclusive, né? Mas falando sobre isso, e a gente achou bem bacana, assim, eles terem essa posição, resolvemos falar sobre posicionamento nos negócios, posicionamento dos negócios, seja em ambiente digital ou físico, né? Offline, né? Isso. E cabe uma ressalva também, muito interessante aqui. O som que vocês estão ouvindo é bem diferente do som que a gente vem gravando até aqui, porque nós gravávamos no conforto da nossa casa, bonitinho, com os microfones na distância correta. Então aqui a gente fica propenso às diferenças de ambiente. Por óbvio, o som sai diferente também, mas a gente vai fazer o possível para que a experiência seja tão agradável quanto sempre foi. Exatamente. E sobre posicionamento, esse assunto tem sido mais do que debatido, principalmente depois, vamos colocar 2 anos de pandemia já, né? Quase. Desde os relatos do início ali, mais ou menos uns 2 anos. Vamos situar, a gente está gravando dia 15 de outubro, dia do professor, inclusive, parabéns a todos os professores. E essa questão envolvendo posicionamento, a gente viu crescer bastante, e vamos tentar usar o mínimo possível a palavra pandemia, porque esse assunto ele é descolado desse cenário, né? Essa ideia de posicionamento, ela remonta desde que as primeiras empresas foram constituídas, porque a empresa é formada de uma pessoa, essa empresa tem uma persona, e isso são palavras que a gente vem vendo se construir com o tempo. Então, a empresa tem um avatar, tem um posicionamento, tem uma linha editorial, tem uma língua com a qual ela conversa com o seu público, com o seu público-alvo, e isso é importante quando tem esse posicionamento. A gente não vem aqui nesse momento hoje, pelo menos, para dizer que posicionamento A, B ou C estão errados, muito pelo contrário. Nós viemos para discutir um pouco sobre, efetivamente, posicionamento no sentido amplo da palavra. E a falta de, né? Também. A falta de. Que também, de certa forma, é um posicionamento. Exato. Mas agora tu colocou isso sobre certo e errado, e, na verdade, tem algumas coisas que são erradas, sim, né? E que aí são contra a lei, digamos assim, né? E aí eu lembro, Léo, não sei se tu vai lembrar, quando foi proibido o cigarro em locais fechados. Sim. E tiveram alguns bares, um específico aqui em Porto Alegre, no centro, em que a grande maioria dos consumidores ali do bar era fumante. Então o dono do bar resolveu fazer assim, não, esse bar é exclusivo para fumantes. Então vai ser, o bar era o próprio fumódromo, assim, né? E ele não, e foi negado, assim, ele foi, sim, sei lá, foi multado, foi proibido. Eu lembro que deu uma certa polêmica, porque na época muita gente era contra, graças a Deus isso se perdura até hoje, sim, né? O fato de não poder fumar em locais fechados. Mas na época muitos locais ficaram com medo de perder clientela e tudo mais. Sim. E aí teve esse bar que se posicionou, não, eu sou a favor dos fumantes, então o meu é exclusivo para fumantes. Sim. E isso, só que não, né? Só que não pôde seguir com essa conduta. Então tem algumas coisas que a gente não pode, que, enfim, infringem a lei. Exato. O posicionamento, claro, de novo, a gente vai falar isso, e é um termo que acabo sempre utilizando, é
é muito comum falar que tem a ideia da régua moral. Existe o que tu compreende como certo e errado, e tem o que é reconhecido por todos enquanto sociedade do que é errado. Por isso que o posicionamento do bar, apesar de ser um diferentão, de querer ser a diferença, ele não poderia, porque a sua conduta seria antijurídica, né? Estaria violando uma legislação. Ah, mas é um bar exclusivo para fumantes. Tá, mas tu tá partindo de um princípio que tá errado. Tu não pode ter um espaço dedicado para fumantes. Ah, mas como é que tem uma charutaria? A proposta e a diferença, né, reside no fato gerador desse próprio estabelecimento. Então, se tivesse mudado a razão social, a forma, o registro, o foco, o público-alvo, as condições, talvez teria logrado êxito nessa demanda específica. Mas só se posicionar não significa que tu tenha um passe livre de condutas, né? Como esse café que nós estamos agora, o Porto Farro, ele é muito claro no seu posicionamento. No Instagram, na própria entrada do estabelecimento, no caixa, ele se posiciona politicamente de forma muito contundente. Então, gera automaticamente em alguém que não corrobore ou que não divida essa mesma opinião, um senso de talvez não seja um lugar para mim. Né? Sim. Tu entra ali, tu vê as imagens que estão estampadas ali embaixo, tu vê os dizeres que estão escritos nas paredes, talvez tu fique reticente em entrar no lugar. E tudo bem. O lugar não está negando te receber. Tu está arbitrariamente decidindo não consumir nesse local porque tu não compactua das ideias dele. Mas talvez seja justamente isso que o local, no momento que se posiciona, quer também, né? Perfeito. Ele quer clientes que estejam alinhados com os valores deles, perfeito, né? Perfeito. E aí a gente entra, né, nessa seara assim, de valores, está muito em alta falar de valores, de propósito, tanto pessoal quanto valores da empresa e o quanto isso precisa definitivamente parar de ser só um quadrinho bonito na parede e estar intrínseco na cultura do ambiente. E quando isso não acontece, a gente já está vendo movimentos de funcionários que deixam empresas, às vezes para ir para uma outra empresa para ganhar menos, mas porque a cultura daquela outra empresa promove uma melhor diversidade, inclusão, qualidade de vida, principalmente. Então, a gente já está vendo, e é uma geração, né, que veio fazer essa mudança. Sim. Eu vejo que ainda as gerações acima da nossa, assim, né, mais velhos que nós, ainda tem uma certa dificuldade, mas as próximas gerações, as gerações aí Z... Final do alfabeto ali, XYZ ali. E a Millennial, né, tá fazendo muito ainda, que é a nossa, tá fazendo muito esse movimento, mas a gente só vai ver crescer, né, essa história de cultura. Existe até uma frase que, agora não sei se eu vou lembrar pra falar certo, mas que a cultura janta a estratégia. Olha aí. Que é uma frase que eu não sei, eu precisaria atribuir, né, ao dono dessa frase. Autoria ao autor. Autoria ao autor, mas não sei. Eu procuro talvez até o final aí do episódio eu encontre. Mas que é muito interessante. Em várias palestras, já vi vários palestrantes citarem a tal da cultura que janta a estratégia. Não adianta tu ter uma super estratégia se isso não tá dentro da tua cultura, se todo mundo não tá alinhado, em algum momento isso não vai dar certo, né? Sim. Tu não vai alcançar o teu objetivo. E aí a gente vinha falando de um outro exemplo, né, Léo? Sim. Que tu viu. Para não citar nome de empresa, quem quiser pode encontrar na internet. Recentemente teve um caso onde um funcionário, um colaborador, fez alguns comentários não interessantes no LinkedIn, né, onde ele disse que o funcionário é reconhecido, ou ele é bem reconhecido pela empresa quando ele deixa de gozar suas férias para poder entregar resultados. Ou quando ele faz hora extra ou abre mão da sua saúde mental para entregar resultados, para dar o melhor de si. O famoso vestir a camiseta, mas no sentido errado da palavra, né? Inclusive, deixa eu abrir um parênteses, uma coisa que eu nunca entendi naqueles quadrinhos bonitinhos que tem nas empresas é a missão. Nunca fez sentido para mim a função da missão. Ainda não encontrei um em que a missão efetivamente faça sentido. Faz sentido. Né? Parece todos meio genérico, gerado pelo gerador de Lero Lero da internet. Quem não conhece, pesquisa gerador de Lero Lero, é ótimo para fazer introdução de trabalho de faculdade. Mas, retomando, quem nos conhece, quem nos acompanha, sabe que eu curto muito games, eu vivo games desde sempre. E eu acompanho também a indústria dos games.
Nesse mesmo sentido, duas empresas recentemente tiveram problemas seríssimos com essas mudanças de valores. Saíram peças-chave das empresas, peças do alto escalão, foram substituídas por pessoas mais novas e começa um confronto entre valores da empresa, posicionamentos da empresa e posicionamentos do alto escalão da gestão. E conflitos geracionais. Conflitos geracionais. Chegaram a uma conclusão lá, fizeram uma pesquisa interna contratada por uma empresa terceira. Da empresa que eu estou falando nesse caso é a Activision Blizzard, que é a responsável pelo maior MMORPG que existe hoje, que é o World of Warcraft. O pessoal deve conhecer. E essa empresa fizeram uma identificação lá, uma consultoria externa, identificou que eles não tinham 15% dos colaboradores, que apenas 15% dos colaboradores eram diversidade, né? Eles tinham pessoas de etnias diferentes, mulheres, transexuais, enfim, todas as siglas não eram contempladas, né? E essas pessoas, dentro dessa consultoria externa, também reportaram sofrer represália, sofrerem maus tratos dentro da própria empresa. Tá sendo um problemão. Tanto que o Tribunal da Califórnia ajuizou uma ação pública contra a Blizzard, punindo ela já e cobrando multas uma monta bem interessante, assim, né, de valores, a fim de criar um fundo de reparação para as pessoas que passaram por essa empresa. Porque a pessoa entra nessa empresa com sonhos, com a ideia de vestir a camiseta, de missão, de valores da empresa, chega lá e descobre que não é bem assim, que tu tem que deixar de gozar tuas férias para poder entregar valor para a empresa, entregar resultados, e tu não consegue uma promoção por causa da tua cor de cabelo, ou por causa da tua ascendência, ou por causa da tua orientação sexual, e tu sai de lá com o teu sonho praticamente em frangalhos. É triste de ver que, 2021 e a gente tá passando por isso. Mas, num contraponto, 2021 e a gente tá passando por isso. Então, antes tarde do que mais tarde, né? Sim, tem um movimento de mudança. E aí, pra eu me corrigir da frase que eu falei antes, abre aspas, a cultura come a estratégia no café da manhã, fecha aspas. Não é janta, é no café da manhã. É no café da manhã. É uma frase famosa do Peter Drucker. Tá? Até tem todo um artigo aqui comentando essa fala no administradores.com para quem quiser ver. E aí, dentro desse exemplo aí que tu deu, Léo, não dos games, mas do da empresa, que a gente tava, da empresa, que a gente não precisa citar nomes aqui. Uma das coisas que o colaborador, né, o sócio, não sei... Chefe do RH, pior ainda. Listou, né, várias coisas que são admiráveis nos colaboradores. Que é esperado no colaborador. Que é esperado, que as empresas gostam. Então, uma delas é que o colaborador vista a camiseta, isso tudo a gente sabe. Agora, tem umas frases estranhas ali, né, do tipo... preferir trabalhar do que ter as férias. Ver a empresa passar por necessidades financeiras, dificuldades financeiras... E abrir mão Sim. de parte do salário. Não sei. E aí a coisa começa a ficar bem complicada, né? Aí isso foi visto, aí a internet, a gente sabe que ela tudo vê e ela não perdoa nada, e hoje, mais do que nunca, ela não esquece. A gente tem ressalva sobre essa frase, né, sobre a internet não esquecer, mas nesse caso específico, foram em cima da empresa e foram cobrar um posicionamento da empresa. Vocês compactuam com o posicionamento do chefe de RH de vocês? Esses são os valores que vocês pregam, porque geram uma dissonância entre o que eles pregam e as publicações de Dia do Trabalhador, Dia do Professor, Dia da Mulher, né, Outubro Rosa e diversas outras publicações dessas que são quase pro forma, que todas as empresas fazem porque elas estão inseridas em um meio que elas seriam muito diferentes se não fizessem esses tipos de publicação. Mas não necessariamente os valores deles representam aquilo que eles estão comunicando. E esse posicionamento e a falta desse posicionamento também é o que, inclusive, embasa essa nossa discussão hoje, né? Essa nossa conversa. Exatamente. E o posicionamento, ele está acontecendo muito no meio digital, agora conectando um pouco com negócios digitais, né? Já que é o que a gente gosta, assim, bastante de entrar nessa área do online.
Esse posicionamento, ele acontece muito nesse meio digital, onde as pessoas printam, e aí realmente a gente vai para isso que tu estava falando, né, Léo, de não esquecer. Por mais que tu bloqueie os comentários, por mais que tu apague o teu perfil, se alguém já printou e já denunciou, isso já começa a tomar uma proporção e botou na internet, tu não tá botando pro teu amigo que te segue, tu tá botando pro mundo, na verdade, porque de um amigo que mostra pro outro, que mostra pro outro, e mesmo se tu tem um perfil fechado, isso também não impede da coisa vazar e tomar uma proporção enorme. E aí a gente vai para gerenciamento de crise, né? Isso. Que é o que essa empresa, por exemplo, está passando, desse teu exemplo. No caso deles é uma ingerência de crise, né? Porque não fazer nada também é uma forma de gerenciar essa crise. Eles estão só ficando quietinhos, esperando que o pessoal esqueça, que a coisa desapareça, assim, como mágica. Inclusive, no nosso feed, alguns episódios para trás, vocês vão encontrar um episódio em que a gente falou com a Rô Florzak sobre gestão de crise. Muito bom. Volta lá no feed e dá uma olhada. Eu lembrei desse episódio também com a Rô. E a Rosângela é referência nesse assunto e a gente falou sobre gestão de crise, especialmente no ambiente digital. E um outro episódio lá do ano passado, assim, no início do ano passado, início de 2020, na época do BBB, a gente já falava sobre posicionamento também, né? Que era um posicionamento da Bianca, da Boca Rosa, Bianca Andrade, dentro do BBB e que foi mal visto aqui fora, porque ela pregava uma coisa, chegou lá dentro, teve algumas atitudes que estavam indo contra o que ela dizia e os valores que ela pregava, etc. Então, aquele episódio também demonstrou um pouco, né, de tudo isso que a gente está falando aqui, né, dessa história de as tuas atitudes não jogarem contra, né? Ou não comunicarem aquilo que tu prega, aquilo que são os teus valores. Sim. O impacto dessa comunicação ou da falta dela, dependendo da empresa, do nicho, do ramo, do alcance, pode ter um impacto financeiro quase que imediato, né? Hoje, se uma empresa erra o tom em uma divulgação de uma nota pública, por exemplo, as ações despencam. O valor dos acionistas despenca e aí quando tu tem um valor de ação que cai, alguém precisa pagar com a cabeça. Normalmente, né? A gente sabe como o mercado se regula nesse aspecto, mas realmente tem comunicações que tu faz ou que tu deixa de fazer que geram impactos. Então não é só a imagem, não é só a tua persona, tá arranhando a tua imagem na internet. Não, isso com o tempo sara, isso com uma boa gestão de crise tu resolve. Mas e os impactos financeiros e a dor no bolso e os valores que tu passa e o público que tu perde, como é que tu cativa ele de volta, sabe? Sim. Tem muitos relatos aí de pessoas que deixaram a crise se arrastar porque daqui a pouco a internet esquece, né? Daqui a pouco passa ou tu consegue capitalizar em cima dessa crise. Eu ia dizer que a gente também já conversou sobre isso num outro episódio, né? De como o cancelamento, né, que é uma crise, às vezes faz com que o influenciador, por exemplo, ganhe muito mais seguidores, o empresário ganhe muito mais visibilidade e tal, enfim, acaba sendo, de certa forma, bom. Sabe que eu dei uma entrevista, participei de um TCC de uma aluna da Rô, esses tempos, e ela tá fazendo um estudo, né, sobre a Gabriela Pugliese. Tá. E ela teve acesso, assim, ao Media Kit da Gabriela, que passou por um cancelamento e tudo mais, até foi tema de um episódio nosso. E uma coisa interessante, assim, que ela conseguiu me dizer é que logo após a crise, quando ela voltou, enfim, os valores dela no Media Kit, né, os valores para patrocinar ela, caíram, foram lá embaixo, né, logo que ocorreu ali a crise. Mas depois de um tempo, de alguns meses, já voltou. Sim. Voltou a ser como era antes e... O famoso caiu pra cima, né? Caiu pra cima. Caiu pra cima. Então, deu uma baixa né, nas receitas e tudo mais. Começou a pedir menos, né, daquelas marcas que... E eu acredito que devem ter sido poucas marcas que apostaram nela. Mas depois a coisa já cresceu e hoje em dia já ninguém mais fala, assim... Claro, isso ficou marcado, né, na carreira dela, no portfólio dela. Todo mundo sabe que ela teve esse cancelamento. Mas acredito que agora ela já não sofra mais financeiramente, né? Não sofra mais no bolso, acho que ela já conseguiu recuperar. Sim. E tudo bem, assim, as pessoas estão passíveis a erro, né? As pessoas erram, ela
até o momento não voltou a errar tão feio, espero que ela tenha aprendido. A gestão de crise dela, acompanhando de fora e vendo os passos e os movimentos, né, as peças como elas foram distribuídas no tabuleiro, ela passou por todo o ciclo do herói, né, todo o ciclo da redenção, né, o coitadismo, tudo mais. Então ela comunicou bem, como se de fato ela tivesse se arrependido do que fez. Talvez. E eu acho que ela teve uma equipe, né, com Sim. ela orientando muito bem, né? Sim, Não sim. é uma coisa assim que a gente vê empresas grandes que não dão bola para gestão de crise. Elas não contratam a equipe. É o gestor lá que acha que sabe o que vai fazer e diz, não, então cancela aí, daqui a pouco o pessoal esquece, né? Vamos tirar. Fecha os comentários aí. Não, tem comentário que a gente não gosta? Simples, fecha o comentário. E não, já aconteceu de situações que eu passei, eu não compactuo das ideias de uma hamburgueria famosa no país, inclusive nem é tudo isso o hambúrguer deles, não acho que seja tudo isso, e justamente pelo posicionamento, né, eu não consigo, o produto em si ele não me atrai pelo posicionamento da marca. Então, pode ser o melhor hambúrguer que for, podem ser as roupas mais legais que forem, né? Mas eu não vou entrar na loja do velho da van, não adianta. Ele não comunica comigo, ele me gera uma aversão, sabe? Naturalmente eu tenho uma aversão, então... puxa, o estudo que eu tenho, ele é antigo, ele deve estar defasado, essa informação deve ter mudado. Mas quando tu te agrada de um produto, tu comunica desse produto positivamente para 4 pessoas. O último valor que eu tenho. Quando tu não te agrada do produto, essa aversão, ela repassa para 15 pessoas. Essa informação, posso atualizar ele no próximo episódio. Mas com certeza é muito maior. Né? Muito maior, porque quando tu tem negativo, né? Quando tem algo que me agrada, às vezes eu nem me lembro de, eu vou no meu Instagram comunicar. Mas quando eu faço isso de forma negativa, né? Quando eu faço isso de forma que me desagrade algo, eu vou lá e aí sim, aí eu reclamo muito no Twitter, aí eu reclamo muito no Instagram, eu faço uma publicação. Esses dias mesmo, eu fiz todo um cadastro, 1 milhão de informações num site, e aí chegou na hora, a última tela, a última informação disse, não atendemos o seu CEP. Aí eu fui pro Instagram e disse, porra, Cleide, custava tu colocar essa informação, que é um caráter de exclusão, custava tu colocar isso na primeira tela, faz uma validação, cadê user experience nessa caralha? Agora, Léo, ainda sobre posicionamento, o que tu achou do posicionamento do grupo Facebook pós-apagão do 4 de outubro? Papai, esse tema é longo, Não, mas recentemente o Instagram, aí não é tanto o grupo Facebook, mas pelo menos no Instagram, que é meio que visto agora como o vilãozinho da história, Sim. né? É onde a maior parte dos adolescentes, crianças e adolescentes estão e, Sim. enfim, tá mais na mira, né? A plataforma Instagram anunciou algumas novidades para demonstrar mais transparência, Sim. numa tentativa de atrair a confiança dos usuários. Eu vejo dessa forma. Sim. Achei um bom... Achei de bom tom. Achei de bom tom. Achei, né, um bom senso isso, principalmente porque não começou agora, porque o Adam Mosseri, que é o head do Instagram lá, ele já vem desde o início do ano fazendo aparições no Instagram, se mostra, abre caixinhas de pergunta, responde. Sim. Responde educadamente. Claro que deve ter algumas perguntas que jogam pra ele que ele não deve responder, mas já vi muitas perguntas meio comprometedoras que ele abraça, ele diz, ele fala. Todo trabalhado no RP, né? Sim, todo trabalhado, né? Mas tá ali. Sim. Então ele já começou isso antes. Não é o primeiro bug que a plataforma, né, sofre, porém foi o maior, né? Não teve precedente, né? Esse foi 6 horas sem as principais redes sociais. Sabe o que nós tiramos disso e sabe o que eles também tiraram dessa informação? Que eles praticamente conseguem parar o comércio informal de um país inteiro. Nós estamos falando, né? A nível Brasil, eu não tenho essa informação de fora, eu não tenho essa informação de caráter oficial, eu tenho essa informação por 6 horas sendo bombardeado por SMS. Eu troquei SMS com a Andressa. A gente trocou a iMessage. Eu acho que eu nunca usei o meu iMessage tanto quanto durante aquelas horas, né? E uma coisa é certa.
Teve muita gente que teve muito prejuízo, teve um dia inteiro sem poder negociar, sem poder vender o seu serviço, o seu produto, marcar coisa. E mais do que nunca nós e eles tiveram a certeza de que eles têm um produto capaz de impactar financeiramente, né, e emocionalmente praticamente um país inteiro. Comunicações oficiais são feitas por Instagram, por WhatsApp, por Instagram. As comunicações de prefeituras, de empresas, de órgãos públicos são feitas pelo Instagram. Quando é que foi a última vez que tu entrou no site da prefeitura para ver uma informação? Tu entra no Instagram da prefeitura para saber quando é que é a tua data da vacina, como é que tá, como é que não tá, quais são as últimas coisas feitas. Então, isso muito mais, eu acho, do que só um posicionamento, depender de que os caras realmente têm o grande botão vermelho capaz de parar ou stall, né, que é dar uma segurada e puxar o freio de mão de uma economia informal inteira e de uma comunicação inteira. Cara, é muito poder na mão de uma empresa só. Não dá nem pra falar do Zuckerberg, porque a gente sabe que ele já deixou de ser o dono, efetivamente, o tomador de decisão maior, faz tempo. Existem acionistas, existe uma empresa toda... Mas ele ainda, eu acho que ele ainda é... Eu acho que ele chancela, mas a parte do criativo não é mais direcionada pela inovação, é direcionada pelo bolso. O que nós podemos fazer que vai nos dar mais retorno financeiro, né? E eles têm tal poder ali dentro que eles sabem exatamente o que eles estão fazendo de errado, eles sabem exatamente, tanto que vazou, né, e eles estão na mira do Senado lá norte-americano, porque, enfim, eles têm dados ali do quanto eles impactam, a questão de autoestima dos adolescentes, etc. E sabe que teve uma notícia, assim, que é meio boato, né, que eu não descarto totalmente, de que esse apagão tenha sido provocado. Interessante, por favor. Justamente para mostrar, porque eles passam por um processo muito importante lá, né, no Senado, tem muito lobby lá, né, entre os senadores, tem muitos acionistas entre o poder público lá norte-americano, e foi meio que para mostrar o poder deles, sabe? E parar um pouco as coisas. E olha como eu consigo afetar o teu negócio. Que grandes negócios foram afetados. Não só os pequenos bem mais, porque tem muita empresa que o e-commerce deles é o Instagram, né? Das pequenas. Mas existem grandes corporações que têm anúncios gigantescos rodando, né? Nas plataformas, etc. E, de repente, fica 6 horas... ficou muito estranho. E eu acho que pode ser, sim, sabe, uma manobra ali, alguém apertou o Zuc, foi lá e disse, toma, então experimentem algumas horas sem esse meu produto e sintam no bolso. É uma leitura. Ele também sentiu no bolso. Com certeza. Mas eu acho que talvez tenha valido a pena. Eu acho que o dele vai se enquadrar nessa perda de valor que ele teve, da fortuna dele, vai se enquadrar no mesmo caso, claro, adaptado às devidas proporções, do baixar o valor hora da Pugliese para depois ele subir de volta, porque todo mundo vai se dar conta, diferente do dela, do quão fundamental são as ferramentas e os serviços e os produtos que ele fornece. Imagina tu, uma empresa que vive do faturamento, da venda do teu produto, tu passou um dia inteiro sem faturar. E tudo que tu produziu hoje, pessoas que, enfim, produzem, lojas, as empresas que precisam desse giro, 6 horas é bastante tempo. 6 horas é bastante tempo. É bastante tempo para uma empresa que tem poder para reverter isso muito mais rápido, que nunca tinha acontecido com esse tanto de tempo, né, sem as redes. E assim, o grupo inteiro, não foi numa plataforma só, foram todas. E, de repente, uma semana depois, já existe uma ferramenta de notificação de bug, que era uma coisa, teoricamente, muito fácil para eles. Por que não lançaram antes? Eu acho que entra naquele baralho de cartas da manga, sabe? E pensa no tamanho da manga que eles têm, porque eles têm vários baralhos ali dentro, com informações que vão sendo soltas conforme a necessidade, sabe? Isso. Em caso de incêndio, quebre aqui, sabe? Eu acho que basicamente é isso. Muitas coisas já estão desenvolvidas, muitas funcionalidades já estão feitas, e se surgir algum concorrente que venha com uma ideia parecida com a tua, tu já desenvolveu aquilo e tu larga no mercado e tu sufoca o teu concorrente. Então, quando todo mundo tá
bombardeando, porque, meu Deus, eles podem a qualquer momento passar por um bug, e aí como é que... Pum, tá aqui, a gente vai te notificar agora dos bugs. É isso aí. E pum, também a gente já lança mais uma outra coisa que vocês queriam tanto, que é tu saber onde tu errou. Que é aquele status account lá. Sim. Que também era uma coisa que, pelo amor de Deus, como é que não lançaram isso antes? Ele tirou uma parte do meu mercado. Eu fiquei bem triste com isso, assim. Uma parte da galera... Pois é, quero te ouvir sobre isso. Que eu fazia esse comentário. Vou até pedir mais um cafezinho aqui só. Adoraria. Vou me recostar. Não, essa parte especificamente, o método que se adotava antes era uma comunicação com o jurídico do Instagram, do Facebook, para saber quantos strikes tinham na conta, quais eram os motivos e o que poderia ser feito para fazer essa adequação, esse conserto. E aí, com essa funcionalidade, tu entra ali na configurações, saúde da conta, informações sobre a conta, e tu tem a informação. Ainda tenho bastante mercado para trabalhar, porque a gente consegue lidar com cada uma das coisas. Apesar de ele te mostrar exatamente o que tem, tu só pode emitir um recurso ali e pedir uma reanálise. Mas tu não consegue por ali, sem os meios que eu utilizo, tu não consegue justificar, explicar, contextualizar, recontextualizar aquela informação. Então, se tu passou por uma inteligência artificial, e isso é conversa para um próximo episódio, e a inteligência artificial achou que tu estava violando alguma das diretrizes, tu vai pedir para essa inteligência ou para outra inteligência que é desenvolvida na mesma base da primeira, reavaliar o teu pedido. Não vai ser uma reavaliação humana. Então, o resultado provável e possível beira o equivalente. Isso não me serve. Então, se a conta tiver 3 strikes, tu ali é notificado, tu já tá com 3 para trás, mais uma tu entrega os tacos. E aí tu perde a conta, e aí tu perde funcionalidades da tua conta, clientes, pessoas do nosso convívio, conhecidas, pessoas daqui do Rio Grande do Sul, de renome, não podem fazer live. Por quê? Porque tomaram 3 strikes e estão com comprometimento na conta. Pessoas que a gente conhece não podem postar Reels, porque utilizaram e exploraram a ferramenta de uma forma que violava as diretrizes. Aí a ferramenta foi lá, o Instagram foi lá e cortou o acesso deles. Então, é algo que deve ser levado em consideração quando a gente usa essas ferramentas. É muito bom saber a saúde da sua conta, mas eu pensaria 2 vezes antes de apertar no apresentar um recurso. Porque quando tu faz isso por conta, tu tá queimando uma ponte. E às vezes fica sem pontes pra gente poder... Eu acho que o principal aí nessa alteração, nessa nova ferramenta, é tu realmente saber, né, o que tá acontecendo. Porque muitas vezes tu simplesmente tinha a tua publicação apagada. E aí tu não sabia bem se foi a música que eu coloquei, a música que tá vazando, que tem o direito autoral ou não. É um pedaço de pele lá que o algoritmo achou que fosse uma nudez e não é bem isso. Então, sabe, é alguma hashtag que eu coloquei que não pode, que tá nas banidas, etc. Então, acho que é realmente mais transparente, né? Ser mais transparente com o usuário. Vamos ver como é que isso vai funcionar na prática, né? Na prática, até isso aconteceu ontem. Isso aconteceu dia 12 e 13, a mesma cliente, anteontem. A mesma cliente entrou em contato que ela estava com 3 strikes na conta, porque ela fez um stories falando que, eu vou matar o fulano, mas no sentido figurado, sabe? Ai, ele me deu um susto, eu vou matar o fulano. E tomou um strike, então quer dizer, a inteligência artificial tá pegando a fala em português do Brasil, com sotaque carioca, né? Numa contextualização de que eu vou matar o fulano. Ele entendeu como uma instigação ao cometimento de um crime, de um homicídio, mas não era esse o sentido que foi dado, mas a conta tomou um strike também. Então isso tem que tomar bastante cuidado, né? Porque aí no story seguinte ela disse... Aí ela pegou e gritou pra câmera assim... Fulano, eu vou acabar com a tua raça! A gente sabe que quando tu fala eu vou acabar com a tua raça, tu tá em maus lençóis, né? Mas não necessariamente tu tá promovendo, né, um problema aí que envolva limpezas étnicas ou qualquer outra coisa, né? Tu tá dentro de um contexto. Só que é esse contexto que a inteligência artificial não entende. Ou ainda não foi treinada para tal. Esse é o Big Brother, né? O 1984, que eu tô lendo só agora, inclusive, providencialmente. Demorei tanto, mas tô lendo... tipo assim, a gente tem que cuidar porque o grande irmão tá aqui, ó, tá o que a gente fala e guerra é paz. E qualquer coisa, se eu falar ou se eu fizer uma expressão, se uma brincadeirinha que ele entendeu que não, peraí, mas isso que tu falou não é brincadeira não, opa.
E isso também representa, né, fazendo um wrap-up, eu acho, para a gente não se alongar mais muito, isso representa um pouco do posicionamento da empresa, né? Não falar só no Instagram, no Facebook, mas todas as empresas, a forma como elas se posicionam, tudo isso representa um pouco da régua moral que eles fazem valer a partir das suas vontades e identidades e da forma como comunicam também. Exatamente. Agora, então, para fechar, uma última coisa que eu tinha notado ainda, fazendo essa ligação com o posicionamento e as redes sociais, dessas caixinhas de perguntas lá que o head do Instagram, o Adam Mosseri, faz, numa dessas eu vi alguém questionando de por que ele está lá incentivando a vacina. Que isso também é um posicionamento, né? Eles são pró-vacina. E aí ele respondeu, assim, muito educadamente, incisivamente, de que eles estão de acordo que a única forma de vencer, estamos numa pandemia e a única forma de vencer, e todos os indícios apontam que a única forma da gente sair dessa é com vacina, etc. Então eles estão alinhados com a Organização Mundial da Saúde, etc. Isso também é um posicionamento, Sim. né? Até essa questão de... A gente está vivendo ainda a pandemia, de o estabelecimento se impor na questão de use máscara, se impor na questão de distanciamento, incentivar e olhar, né? Checar se tu tem lá as 2 doses para acessar algum evento. E agora a gente voltou a ter os jogos, né? Com estádios, e eles estão... A princípio para estarem checando todo mundo, vendo se tem as 2 doses. Então isso também é um posicionamento, né, importante. Sim, sensacional. E que a gente vê bastante, alguns não tendo, e assim, só essa falta de controle já é meio que tu te posicionar pra, tipo, tu tá... É meio oba-oba. Tu não tá cuidando, né, tu não tá... Qual é a tua preocupação e qual que é a tua parte, né, o teu negócio tem um papel, né? Sim. Nisso. Mas acho que com essa reflexão e essa... Se sobrou alguém até aqui, se sobrou alguém nos ouvindo até aqui, foi um prazer. Andressa, muito, muito, muito legal poder conversar contigo, olhar olho no olho, assim, muito tri, que a gente possa gravar muitos mais, assim. É uma dinâmica diferente. Acompanhados de bons cafés. Bons cafés. Como hoje. Uma tarde chuvosa aqui em Porto Alegre, uma sexta-feira, sextou diferente aqui gravando o podcast. Vamos tentar gravar outras vezes assim presencialmente e retomar a nossa frequência. Não deixaremos vocês órfãos do nosso bate-papo, porque a gente gosta muito de fazer. Talvez a gente demore um pouco mais para gravar, em algumas semanas, em alguns meses. Mas é por motivos de força maior. Né? No meu caso, força menor, porque o baixinho tá cada vez mais impossível e ele tá demandando cada vez mais. Mas ano que vem ele vai para uma escolinha, um contraturno, então começa a sobrar mais tempo devagarinho. Eu viajei também, e tem esses nossos outros projetos, e quem nos segue aí nas redes sociais sabe que a gente é envolvido em várias outras coisas e tá sempre para um lado e outro, né? Mas é sempre um momento super agradável, essa horinha que a gente para e grava e bate papo. Muito, muito legal. Então, até a próxima. Até a próxima. Nos siga na sua plataforma preferida e acesse influcast.com.br para saber mais. No Instagram, procure por @escuteinflucast e também em @advleozanata e @andressavg.